Perfil dos vinhos. Então, tende a ter um pouco menos de corpo e um pouco menos de álcool, ou seja, não é uma região quente, uma acidez maior, mas um bom amadurecimento fenólico. Por isso, mais cor, por isso, uma intensidade de aromas e sabores, por isso, ter um tanino presente, mas esse tanino não necessariamente aquele tanino tão adstringente, porque ele amadurece bem. Ok. Muito, e aí essa é uma comparação interessante da gente pensar. Esse cenário de terroir faz com que a gente remeta a um caráter muito mais frutado, esse caráter de fruta bem mais presente, algumas notas florais mais presentes e algumas notas até de ervas mais presentes. Tem uma uva que se dá muito bem aqui em Campos de Cima da Serra também, que é uma uva tinta, que é a Merlot. E a Merlot, muito mais associada ao Merlot de clima mais frio, clima mais fresco, que amadurece com um caráter mais fresco. Se a gente comparar, por exemplo, com o Merlot da Serra Gaúcha, mas principalmente Merlot da Campanha Gaúcha, o Merlot aqui, ou a uva Merlot, que vai gerar os vinhos Merlot, quando eu falo de a Merlot é a uva, quando eu falo de o Merlot é o vinho, tá? Os Merlots aqui acabam tendo uma boa concentração de cor, acabam tendo um caráter de fruta vermelha muito presente, uma nota, que é uma nota herbal muito gostosa, mas é uma nota de mentol, é uma nota de eucalipto, é uma nota que a gente encontra em Merlot de clima mais fresco, e aqui a gente encontra. Então é bem interessante isso para quem gosta, o Merlot um pouco mais fresco, um pouco menos de corpo e um pouco mais de acidez se comparado, por exemplo, com a campanha. São bem interessantes. E o tanino aqui um pouco mais macio do que o Merlot quando a gente encontra, por exemplo, do Vale dos Vinhedos. Não que o Merlot do Vale dos Vinhedos seja extremamente tânico, não, não é isso. Só que o tanino aqui fica indo um pouco mais macio por esse amadurecimento diferente que a gente tem. São diferentes. Não é querer comparar melhor ou pior. São diferentes. E isso é rico no nosso mundo dos vinhos. Essa diversidade super interessante. A Mara está perguntando, no Alto Uruguai tem alguma expressão vitivinícola? A expressão talvez caráter. Tem. O Alto Uruguai tem algumas vinícolas bem interessantes, inclusive Alto Uruguai, e algumas vinícolas que vêm se destacando, bem interessantes, mas isso é um tema para uma outra aula, para a gente avançar e falar de outras regiões, inclusive já está aqui no nosso calendário, logo, logo a gente vai ter, mas o Alto Uruguai é um local para se prestar atenção no Rio Grande do Sul, ainda menos valorizado e menos conhecido, mas tem alguns projetos bem legais vindo aqui, ou vindo do Alto Uruguai. Bom, algumas outras castas, voltando aqui, né? Algumas outras castas como destaque para cá. E essas, para mim, são as 4 uvas de maior destaque de Campos de Cima da Serra hoje, certo? Não significa que outras não sejam interessantes. São. Mas as 4 com maior destaque, algumas estrelinhas. Pinot Noir e Chardonnay. Para mim, essas duas são as 2 estrelas, certo? Um Pinot, assim, olha, prestem atenção, porque o caráter e até essa tipicidade que a gente busca em Pinot aparecendo muito bem aqui. O frescor, a acidez, o caráter da fruta vermelha, a notinha terrosa, a notinha herbal, mas todas muito gostosas, tudo muito bem feita, muito bem desenvolvidas aqui. Normalmente os pinots aqui não têm uma intensidade de madeira que sobrepõe a fruta, isso é super importante. O uso de madeira em Pinot Noir é comum, né, principalmente nas principais regiões de Pinot do mundo, mas não que o Pinot seja sobreposto à fruta pela madeira. Isso acontece em alguns lugares. A gente vê muito acontecer isso em alguns Pinots do Chile, da Argentina, do Novo Mundo. Isso acaba acontecendo. Não, aqui o Pinot é bem mais elegante. Então, estrelinha para Pinot Noir. Chardonnay, eu gosto muito dos Chardonnays que tem daqui. Sauvignon Blanc também. E Merlot. Para mim, essas são as 4 uvas hoje que se apresentam muito, muito bem. Perfis diferentes. E aqui eu trago até 4 Pinots para vocês, como sugestão. Pinot Aracuri, que é o que eu estou provando hoje, inclusive aqui com vocês. Bem interessante. Aracuri tem um outro Pinot. Normalmente esse Pinot aqui, eu paguei algo em torno de R$60 pela garrafa, ou seja, R$60 por um Pinot nessa qualidade vale muito a pena. Por quê? Porque Pinot é uma uva difícil, é uma uva que tem dificuldade para, primeiro, quantidade de produção ela é menor, cachos menores e tudo mais, é uma uva que tem dificuldade de amadurecimento, não é com todo lugar que amadurece, então acaba sendo um vinho mais caro. A Fazenda Santa Rita, né, que é da família Lemos de Almeida, eu já vou mostrar essa vinícola para vocês, é outro lugar legal de conhecer aqui em Campos de Cima da Serra.
a própria Har, a Soso. A Soso eu não tenho visto mais no mercado, a Soso também é outro produtor importante de maçã da região e que também produz vinhos finos, e eu não tenho visto os vinhos deles, então eu não sei como é que está a produção da Soso. Essas outras três aqui, com certeza, vocês encontram mais, não vou dizer facilmente, são produtores pequenos, né, se comparado com outras vinícolas do Brasil, mas pela internet vocês encontram, tá? De modo geral. Aqui